Nova TV, mais perto de você. Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Bem, esta é uma frase de Charles Chaplin, que foi o mais famoso artista da era do cinema mudo. E é com ela que nós começamos aqui mais um Lado a Lado. E sempre muito alegre, muito contente por estar aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre alimentação e atividades físicas no inverno. Com a chegada do frio, é comum o aparecimento de alergias respiratórias, gripes, resfriados e às vezes até pneumonias. Por isso, é importante se prevenir e investir em um estilo de vida mais saudável para fortalecer o sistema imunológico e ficar longe das doenças do inverno. Um estilo de vida saudável inclui a prática regular de atividade física e uma alimentação preferencialmente balanceada. De uma forma geral, uma alimentação rica em vitaminas, através do consumo de frutas, legumes e verduras, é capaz de potencializar e proteger as defesas do organismo. E é o que nós vamos discutir aqui no programa de hoje. Para isso, nós estamos recebendo alguns convidados sempre muito importantes e muito especiais. O Fabrício Figueiredo, que é personal trainer, além de educador físico, é também fisioterapeuta. E a Liliane Carlesse, que é nutricionista. E no último bloco nós vamos ter muita música com o Carlos Torres e Ronaldo, uma dupla muito boa. Eu já os ouvi num evento aqui da cidade. Nós os convidamos para que pudesse estar aqui no nosso bloco de música. Bem, obrigada aqui para vocês terem vindo. Aceito o nosso convite. Obrigada. Ô Liliane, me fala uma coisa, por que a gente sente mais fome no inverno? Com certeza. E quer comer mais? Porque, de uma certa forma, a gente gasta mais energia para aquecer o nosso corpo. Né? Devido à temperatura baixa, o nosso corpo precisa aquecer, porque senão a gente morreria de frio. Nisso a gente aumenta de 5% a 10% do nosso gasto energético. Então, se aumenta, a gente sente mais fome, obviamente. Entendi. E aí, e sempre com vontade de comer mais a comida quente, né? Porque você tem a sensação que a comida quente aquece internamente o seu corpo? Sim, mas de uma certa forma, o que a gente prefere no inverno é mais os alimentos mais calóricos, né? Mais ricos em carboidratos e gorduras. Então a gente quer comer a feijoada, a macarronada, a pizza, pão, tudo muito quente. Sopa, caldos, né? Porque, de uma certa forma, a comida quente, ela tem uma digestão mais lenta do que a comida fria, né? Por exemplo, se você toma um leite frio, ele absorve rapidamente e não mata muito a sua fome. Mas se você aquece esse leite, ainda colocando uma canela, que é termogênico, você vai ter mais tempo de saciedade com ele. Então, é importante que a gente utilize os meios de alimentos mais quentes. Ah, tá. Fabrício, obrigada também por você ter aceito o nosso convite. Obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa. O inverno, se eu quero emagrecer no inverno, os exercícios que a gente faz, essa é a melhor época do ano para a gente emagrecer ou não? Se você pensar no verão que está por vir, você tem que começar agora, né? Mas é lógico que o inverno, a pessoa, em vez de se propor essa nova fase de atividade, iniciá-la, acaba sendo mais complicado, né? Porque dificilmente ela vai começar agora no inverno. Tanto é que, se você vê as pessoas que praticam atividade física em academias, né, ou até mesmo ao ar livre, a queda desse público é até 50%. Você vê os lugares quase vazios, né? Mas mesmo assim, seria a época mais importante. Mas será que não é vazio? Por exemplo, hoje nós tivemos um dia muito frio, né? A madrugada aqui foi de 5 graus, né? 5 graus aqui para nós de Catanduva é uma coisa muito rara, né? A gente não está acostumado com o frio. Aí todo mundo se encolhe mais, né? As pessoas diminuem. Por exemplo, você vai andar, vamos supor, vai andar no conjunto esportivo, vai fazer uma caminhada. 7 horas da manhã, é muita friagem, é muito vento frio no rosto.
Por isso mesmo que a pessoa não dá esse start de iniciar atividade para quem está querendo começar no inverno, né? Ela vai esperar passar essa temperatura e voltar na temperatura de Catanduva, que é muito quente, né? É, justo. Sim. E se você for comparar a nossa temperatura com São Paulo, por exemplo, São Paulo tem sempre 4, 5 graus a menos, né? A menos. Se aqui estava 5, São Paulo essa madrugada deve ter feito uns 2 graus, né? Teve cidades no Paraná que a sensação térmica foi de 30 graus abaixo de zero. Pelo amor de Deus. É muito frio. Liliana, eu estava tomando água aqui e estava pensando. No inverno, a gente esquece às vezes. Tem muita gente que esquece de tomar água. Porque parece que você sente menos sede, né? Sim. E qual a importância de você manter o mesmo tanto de água que você toma no verão do que no inverno? Na verdade, o nosso corpo é formado basicamente por 70% é água, né? Líquidos no geral. E o sangue é composto por água. Então, de uma certa forma, é importante a gente estar sempre se hidratando. As crianças e os idosos mais ainda, porque nessa época, se você tem um resfriado, se você tem uma gripe ou até mesmo uma pneumonia onde contenha catarro, né? Você tem que tomar mais água para fluir esse catarro para que ele seja expectorado. Os hipertensos também, de uma certa forma, tomar bastante água para que esse sangue seja, vamos dizer assim, mais liquefeito, né? Isso seria mais para o cardiologista estar colocando. Mas é importante também essa hidratação e também por conta do intestino, né? Porque quando você toma pouca água, de uma certa forma, o primeiro sinal é o intestino a prender, né? Fica ressecado. Fica ressecado. Então, é comum, às vezes, acontecer. E no inverno, as pessoas tendem a não querer comer também muita fibra, no caso, verduras folhosas, por conta que é gelada, né? Então, bebe menos água e come menos fibra, as chances de prender o intestino aumentam e aí vem as consequências desse intestino preso, que geralmente é fissura anal, hemorroides, etc. É muito ruim, né? Se as pessoas pelo menos mantivessem a mesma quantidade de líquido que é dada no verão, na primavera, já estaria bom. Mas a gente percebe, né, Liliana, que realmente diminui bastante. São pessoas muito perseverantes, que sabem da importância do líquido para manter. Principalmente a pessoa da terceira idade, que ela, além de diminuir essa quantidade de líquido, ela aumenta os alimentos mais quentes. Aí a gente observa aí pessoas até vir a óbito, porque aumenta a pressão arterial, o sangue fica mais grosso, né? Porque há uma vasoconstrição das artérias. E com isso a pressão sobe. Explica para o nosso pessoal em casa o que significa essa vasoconstrição. Como a gente, no inverno, as temperaturas abaixam, o sangue e a pressão arterial, ela diminui porque os vasos diminuem. Isso é uma coisa que o corpo se faz diante da temperatura externa, né? Com isso, se a pessoa é uma hipertensa, ela tem que estar com o medicamento em dia. Se é uma pessoa que toma pouco líquido e ela já tem o intestino preso, ela tem que dobrar isso daí. Porque a vasoconstrição é a diminuição do calibre da artéria. E é um prejuízo muito grande, principalmente na terceira idade. Passa menos, o bombeamento de sangue é menor. Exatamente, isso, aí né? a pressão aumenta. Além do que, essas pessoas normalmente o nome que se dá para esse tipo de coisa chama aterosclerose. A aterosclerose, ela já diminui e ela fica enrijecida. Mas pensando na terceira idade, junto com isso, vem a arteriosclerose, que são as gorduras que já estão ali depositadas. Que já é próprio da idade. É próprio da idade. Aí junto o fator externo da temperatura, pouco líquido, você entendeu? A pessoa não pratica uma atividade física diária, juntou esses 4, 5 fatores, pronto. Nós vamos falar dessa prática depois, mas eu quero aproveitando essa deixa do consumo do líquido, outros, por exemplo, a água, às vezes ela é mais fria. Agora, se eu quero substituir a água pelo chá, pelo leite quente, por alguma bebida outra quente que seja, é também considerado uma ingestão de líquido? Sim. Ou tem que ser a água? Sim. Pode ser o chá, por exemplo. Pode ser o chá, o suco, o leite, o café. E até os alimentos também contêm água. Sim, né? Os legumes, principalmente, contêm bastante água. Então, é importante o consumo também de uma alimentação balanceada para também
está os próprios caldos, as sopas que você faz. Se fizer uma sopa de feijão em casa, você vai pôr água para cozinhar. Se fizer uma sopa de legumes, mesma coisa, né? A questão, por exemplo, do inverno, que nem ele falou, dos idosos, mas eu não digo também só dos idosos, é qualquer pessoa que estiver hipertensa, que tenha já a aterosclerose e de uma certa forma ou tenha obesidade, ela tem que se preocupar mais com a alimentação no inverno, porque o maior índice de infartos é justamente no inverno, né? Então, eu ia perguntar, quer dizer, o índice de óbitos que nós temos no inverno é maior do que no verão de pessoas de mais idade, né? Porque são vários fatores que acontecem. Primeiro, essa vasoconstrição que ocorre, a tendência das pessoas beberem menos líquido, e em terceiro, a procura de alimentos muito gordurosos, né? Como feijoada, pizzas, caldos muito cheios de creme de leite, chocolate. Então isso só aumenta o quê? Essa placa de gordura, esse aumento de colesterol, e aí vem a ter... pode ter um problema cardíaco, Exatamente. Pode ter uma crise de hipertensão. Picos de hipertensão, isso acontece, é comum. Agora, o pessoal de mais idade, por exemplo, às vezes eles... dormem menos, não aquecem as extremidades, acorda muito cedo. Nós estávamos falando antes de entrar aqui para gravar, né? Tem pessoas que 5 horas da manhã, 5h30 já estão acordadas. 6 horas, 6 e pouco, tá varrendo a calçada em frente de casa, né? Verdade. Ou tá varrendo o quintal, nesse frio que tá. Que recomendação que a gente dá? Quer dizer, eu sempre ouvi dizer que você precisa aquecer as extremidades, ou seja, o seu pé tem sempre que estar com uma meia, se puder pôr um gorrinho na cabeça, aqui aquecer sempre o pescoço com uma echarpe, alguma coisa assim. Isso é importante também, o aquecimento do vestuário, estou dizendo. Sim, com certeza. Né? E também orientar para que essas pessoas que acordam tão cedo, e não só quem acorda tão cedo, se alimentar antes de fazer essa atividade. Tá vendo? Isso é importante. Porque, na verdade, mesmo que ela não faça uma academia, mas ela varrer uma calçada, ela já está fazendo uma atividade. Sim, mas né? não 6 horas da manhã com esse frio, né? Mas então, se ela vai varrer a calçada nesse momento, em jejum, com este frio, com idade, é toda a questão da soma, né? As extremidades geladas, ela pode vir a ter algum problema nesse momento. Então, a hora que você come o alimento, ele te aquece. Você sente calor, porque o alimento fornece energia para o corpo trabalhar. É muito interessante. Então, você tem que comer de manhã, justamente para você poder ter uma atividade, seja ela numa academia ou varrer uma casa. É verdade, porque às vezes você está morrendo de frio. Às vezes você senta para almoçar, por exemplo, você termina a refeição, você sente que teu frio diminuiu bastante, né? Por que qual é o fenômeno que acontece aí? Porque a energia liberada pelos alimentos, ela é através do calor dele. Então, por exemplo, quanto mais calórico, mais calor. Então, por exemplo, no inverno a gente quer consumir algo mais calórico. Sim. Então, pratos como feijoada, massas, etc. E no verão a gente tende a querer consumir mais verduras, frutas e sucos que têm baixa caloria, ou seja, baixo calor, para, de uma certa forma, não aquecer tanto. Sim, mas, por exemplo, o fato do estômago ter que trabalhar para poder fazer a digestão, isso também provoca um aquecimento no organismo? Sim, com certeza. A digestão é um processo metabólico que tem é como se fosse um dos maiores processos do nosso organismo. Entendi. Com a atividade física. Entendi. De preferência, comer alguma coisa para mastigar esse alimento e para o estômago ter que trabalhar mais, né? Entrando um pouquinho na área dali, porque tomar muita coisa líquida, ele não tem muito o que trabalhar e rapidamente já é absorvido, né? Para quem quer emagrecer, né? Não é uma boa, tem que comer para mastigar e lá o estômago tem que trabalhar para gastar essa caloria. Entendi. Entendeu? Importante líquido também é tomar rápido. líquidos quentes, né? Porque o líquido quente, como eu falei inicialmente, ele tem um processo de absorção mais lento. Então, na verdade, a alimentação agora, nesse período do inverno, as pessoas precisam tomar um certo cuidado para não exagerar nessas comidas calóricas que são, na verdade, as pessoas se sentem mais estimuladas a consumir esse tipo de alimentação agora no inverno, né? Tem gente que come feijoada um dia sim, dia não, né?
O pessoal fala assim, Liliana, para emagrecer tem que esperar passar o inverno, vou emagrecer no verão. Eu falo que é o contrário, né? Nesse momento do inverno, por ter mais aquecimento, o corpo trabalhar mais para poder se aquecer, você perde mais peso do que no verão. Então o corpo trabalha mais? Trabalha mais para poder se aquecer. Tá. Então, se você substituir, por exemplo, alimentos pesados por sopas, chás, por exemplo, que nem eu falo para o meu paciente, não quer comer salada porque é fria? Faz um caldo verde, consome esse caldo verde antes da refeição para depois você comer o arroz, o feijão. E a carne, um legume cozido. E aí a tendência é você comer menos, né? A tendência é comer menos. Então, quer dizer, você não fica tão inchado quanto no verão, porque no verão a gente retém líquidos, né? Por conta do calor. E no inverno é o contrário. Então, no inverno é melhor para você iniciar um processo de emagrecimento e não esperar engordar ainda mais e começar no verão, onde vai ser mais difícil ainda. Entendi. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar com esse assunto, vamos discutir sobre a questão dos exercícios, enfim, tudo aquilo que a gente tem que fazer, as condutas que nós temos que tomar para nos protegermos desse frio intenso que este ano vem castigando a nossa população aqui no interior. Um minutinho, nós já voltamos. Roller, questão de atitude. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Sucos naturais Dona Elza. Só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. Will Flores. Flores para todas as ocasiões. Decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva, mudando para melhor, mudando para você. A capoeira já foi crime um dia. Hoje é patrimônio da humanidade. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Hoje nós estamos falando sobre alimentação e atividades físicas. Durante o inverno, para manter o corpo aquecido, há um gasto maior de energia, como a nossa nutricionista Liliane já falou.
E isso aumenta a procura por alimentos mais calóricos, como por exemplo chocolates, né, chocolate quente, feijoada, massas. Como são alimentos com alto teor energético, é preciso também tomar muito cuidado com o consumo excessivo, para que a gente não tenha um ganho de peso que depois possa provocar desequilíbrios no nosso organismo, como colesterol alto, diabetes, a própria hipertensão. Né? Então, isso é importante a gente ter esses cuidados. Fabrício, que exercícios que a gente faz, que é importante fazer? Que tipo de aquecimento é importante a gente fazer? Qual a relação da prática de exercícios com esse inverno rigoroso que nós estamos tendo esse ano? Sim. Como nós falamos no bloco anterior sobre as extremidades que elas ficam muito frias, né? O nosso cérebro entende que não há necessidade de ter uma quantidade de sangue circulante naquela região. Porém, o aquecimento é muito importante porque se a pessoa for fazer uma caminhada, vai usar os pés, extremidades, né? Fazer uma caminhada, você usa os braços, a mão. Então, o coração entende, o cérebro entende que não há necessidade nessa hora do não exercício, de estar aquecendo. Mas é importante demais o aquecimento no inverno, para poder chegar sangue nesses pontos, para poder fazer uma caminhada correta. Se for pedalar com uma intensidade gradual. E você percebe que realmente o resultado é muito melhor. Sim. Porque as lesões ocorrem agora no inverno. A pessoa já sai do carro para caminhar ao ar livre, se não fizer um aquecimento, pode torcer o pé, porque é uma rigidez articular muito importante nessa época. Então, falando em rigidez, quer dizer, as pessoas, principalmente quem é de mais idade, acorda com dores. Quem já tem problema, acorda com... Se tem problema no ombro, acorda com dor no ombro. Se tem problema na coluna, acorda com dor. As dores se intensificam. Por que elas se intensificam? E o que a gente faz para distensionar um pouco? Porque parece que no inverno a musculatura fica mais enrijecida, fica mais dura. Né? O que fazer para a gente poder ter uma musculatura mais leve um pouco nesse período? Realmente... Cada caso é um caso, né? E isso intensifica mesmo no inverno. Por exemplo, na academia lá, meus vários clientes, como eu sou fisioterapeuta e educador físico, aparecem muitas situações de bursite, tendinite, desconfortos musculares. E é dada essa falta de movimento que o ser humano acaba deixando de fazer no inverno. Ele se encolhe mais, né? Ele não se predispõe a mexer uma musculatura, a procurar um profissional que dê essa assistência necessária. Às vezes dorme, desculpe interrompê-lo, às vezes dorme até mais encolhido também, né? Dorme assim, tipo meio agachadinho. As posturas, elas se concentram mais de uma forma mais fechada. E mais fechada. Na verdade, ele procura contração muscular, sem perceber, né? Sim. Porque a contração muscular que faz a temperatura do corpo se elevar. Por isso que o exercício físico no inverno, ele é visto como a coisa mais gostosa para o corpo humano, né? Porque a pessoa quando faz atividade, ela já tira a camisa, fica com uma camiseta, e o outro do lado que está parado vendo, ele fica até assustado. E pergunta, você não está com frio? Não, pelo contrário, eu estou com calor, já está transpirando. E a ideia do exercício físico no inverno é essa, a vasodilatação, o suor, o líquido em quantidades, porque tudo continua normal. Só que o ser humano, infelizmente, quando não está acostumado, ele se encolhe, ele quer comer comidas quentes, ele faz o inverso, que aí vem as doenças e os perigos da vida. Da vida, é verdade. Liliane, às vezes as pessoas também gostam de tomar um pouco de bebidas que são mais quentes, né? Então, tomam vinho, conhaque, enfim. O que você me diz a respeito do consumo de bebidas alcoólicas nesse inverno? Acho que o consumo da cerveja deve cair, né? Parece que estatisticamente, inclusive, tem esses dados, que há uma diminuição do consumo de cerveja. O brasileiro, infelizmente, sei lá qual, consome muita cerveja, né? Então há uma queda. E deve haver uma migração para esse tipo de bebida, né? Que você me diz desse consumo? Até onde a pessoa pode ir? Até onde ela pode ir que não vá fazer mal para a sua vida, para o seu corpo, para o seu organismo? Bom, o vinho, né, principalmente o vinho tinto ou o vinho do Porto, a gente já sabe que ele faz um bem desde que se tomado uma taça ao dia para o nosso coração, né? E para o nosso sangue também.
Por que para o sangue? Porque, de uma certa forma, ele também faz essa vasodilatação, ele também vai contribuir com os flavonoides da uva vermelha, onde ele vai melhorar o colesterol bom, que é o HDL, combatendo o colesterol ruim, que é o que formador de placa. Isso. Tá? Bom, então, e aí você pode ter qualquer vinho, por exemplo, a pessoa não tem condição, às vezes, de comprar um vinho mais caro, importado, ainda mais agora com o dólar alto, os vinhos sobem de preço também. Ela pode tomar um vinho nacional também, sim, que um seja vinho de mais garrafão, barato, do de garrafão. Sul, ou esses que vendem no supermercado também, ou então até mesmo o suco de uva, se ela não quiser tomar o vinho. Mas quando o vinho ele tem um papel antioxidante, que é o que a gente se chama dessa maneira, com esse benefício, seria no máximo uma taça. Entendi. Né? A partir do não momento, é para exagerar, viu, gente? a Não é partir para do sentar momento com que umas ela 4, 6 tome garrafas mais taças, ela já vai fazer a oxidação, ou seja, ela vai estar contribuindo para aumentar a pressão arterial e causar os problemas do álcool em exagero. As bebidas destiladas, por terem mais álcool, né, de uma certa forma, são mais perigosas por isso, e também o fato de ganhar mais peso. Então, eu sempre falo, é moderação, né? Sim. Moderação não vai atrapalhar ninguém, mas tomar um certo cuidado para não exagerar nas suas quantidades. Entendi. Agora, me diga uma coisa. Se você tivesse que passar uma dieta, como nutricionista, para uma pessoa que também não pode gastar muito, não pode ter altos gastos no supermercado, mas que precisa, eu digo uma dieta assim, o que é adequado você ingerir no inverno? O que você faria do café da manhã? Qual as dicas que você daria para quem está em casa do café da manhã até no jantar? Ou às vezes até alguma refeição que a pessoa, porventura, queira fazer antes de dormir, alguma coisa mais leve, né? No dia a dia, começando pelo café da manhã, né? Então, em vez de estar consumindo um leite integral, né? Que ele vai conter um teor de gordura maior, eu utilizaria um leite semidesnatado ou até mesmo desnatado, de preferência quente. Né? Sempre quente. Associado ou com café ou com achocolatado. No caso, colocar... Quer dizer, um leite com café. Um leite com um café. Leite com café. Um pão, no caso, de preferência integral, né? Com a farinha integral, por ter mais fibras, né? Para aumentar esse colesterol bom. E associado também a uma margarina, de preferência com baixo teor de gordura saturada. Sem sal. E trans, sem sal. E uma fruta, um mamão para o intestino funcionar direitinho, porque no inverno, como a gente já falou, o intestino tende a aprender. Ou então ameixas secas, no caso. Comer a cada 3 horas, né? Não ficar muitas horas. Mas pode tomar um suquinho de laranja também. Pode. No café da manhã, que também ajuda no funcionamento do intestino, né? Ou chupar a própria laranja. Sim. Como no inverno a gente tem mais fome, a gente pode fracionar essa alimentação em mais vezes. Então, por exemplo, diminuir de repente um pouco do café da manhã e fazer um lanche no meio da manhã um pouco mais calórico, né? Por exemplo, em vez de comer o pão todo no café da manhã, comer metade, depois jogar com uma fruta ou um suco, umas 10 horas. 10 horas. Falar na questão salada, se a pessoa não se importa em comer a salada no inverno, se não, ela pode estar fazendo também o caldo verde de folhas verdes e tomar esse caldinho. Mas no almoço? No almoço você toma esse caldo e depois você come o arroz, o feijão, um frango, uma carne, ou seja, e um legume cozido. Um ovo. No lanche da tarde a mesma coisa, fracionar, fazer 2 lanches em vez de comer tudo no meio da tarde, não ficar muitas horas sem comer e dar preferência no jantar às sopas, mas não sopas muito calóricas, tipo mandioca com costela ou sopa de grão de bico, né? Mandioca com costela é bom, hein? Então, eu gosto de mandioca, mas não gosto muito de costela. Capelete, né? Então dá preferência mais para sopa de legumes, usar abóbora. Mas escuta, antes de eu perguntar uma coisa pro Fabrício, deixa eu só te perguntar uma coisa que fica sempre, acho que todo mundo pensa. A massa, né? As pessoas falam assim, tem teses que falam, não pode comer massa depois das 8 da noite. Então não pode comer lasanha, não pode comer macarrão, não pode comer nada disso, espaguete, não sei o quê. Aí tem gente que já fala que isso já não é mais tão verdadeiro assim, que
não há essa relação de você ganhar peso se você comer às 9 horas da noite um espaguete, por exemplo. Não. E afinal de contas, o que tem de verdade e o que tem de mentira nisso? O que acontece é que a pessoa que vai comer massa, ela acaba querendo comer só a massa. Então ela acaba comendo uma maior quantidade de carboidrato. Então, se ela tem, por exemplo, se ela veio de uma academia, ela fez atividade física e ela comeu um prato de uma massa, um macarrão, um capelete, alguma coisa assim, ela vai estar repondo a energia gasta que ela utilizou na atividade física, ela não vai engordar. Mas se é uma pessoa sedentária, que chega à noite e quer consumir essa mesma pratada de sopa de capelete ou de uma massa qualquer, isso vai, de uma certa forma, por ser uma quantidade aumentada de carboidrato, uma parte vai ser estocada como gordura. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você come uma feijoada, o que precisa fazer? Quente, pratão, hein? Um pratão, porque eu quando como feijoada, eu não como isso aqui, eu como um prato inteiro. Né? Generoso. Fora a rotina. Não como mais 2, mas como um prato bem servido. O que você precisa fazer de exercício para queimar a altíssima caloria que contém um prato de feijoada, né? Bom, naquele momento que você fez essa refeição, você fica quieto, descansa, porque o metabolismo está todo no estômago, né, doutora? Exatamente. Né? Esperar fazer a digestão. Exato, porque é uma alimentação muito pesada que demora algumas horas para ser eliminada, mas a intensidade, se for correlacionar a intensidade desse alimento hipercalórico e correlacionar ele com um exercício físico, você vai ter que correr 2 horas na esteira, você vai ter que fazer 2, 3 horas de musculação, porque é uma demanda muito grande. Uma caminhada, por exemplo, de 1 hora, porque às vezes eu faço isso, então eu sei que eu vou almoçar uma feijoada, então logo cedo eu faço uma caminhada se eu fizer uma caminhada logo cedo, de 1h30, por exemplo, eu estou preparada para consumir aquele prato ou vai haver um desequilíbrio? Vai haver um desequilíbrio. Vai. Gente, eu teria que então correr 2 horas mesmo, Fabrício? A gente fala de uma forma... Sim, mas é quase isso mesmo. Mas uma caminhada vai fazer uma digestão, né? E simplesmente vai ficar ainda com as calorias lá. Aí é onde a pessoa acaba engordando. Né? Ela acaba o que acontece não tendo esse equilíbrio. Agora, eu posso, por exemplo, comer uma feijoada no almoço, vamos supor, e na janta comer uma fruta só. Não, né? nem não. Aí é pior. Aí é pior? É pior. Putz. O que você tem que fazer? Você não pode ficar muito tempo em jejum, né? Apesar de a digestão da feijoada demorar, você, quanto mais 4 horas ficar sem comer, você vai, de uma certa forma, diminuir o seu metabolismo. Tá? E a fruta sozinha, ela é um açúcar simples, ou seja, você vai comer, ela absorve rápido e ela vai te dar fome novamente. Então, aí você come uma fruta, dali a pouco você come outra fruta. Quando você vê, você acabou comendo muitas calorias. Então, quando o meu paciente consome uma feijoada na hora do almoço, eu mando fazer a lei da compensação. Então, por exemplo, no jantar, vamos fazer uma sopa de legumes bem magrinha. Cenoura, chuchu, abobrinha, não colocando carboidrato. Entendi. Se colocar um frango, não tem problema. Então, um caldo pequeno e tá bom. Matou. Né? Agora, com relação à atividade, um prato de feijoada, se ele for muito bem servido, com todas aquelas carnes demais, né? Mais a couve com bacon, ele gira em torno de 1.200 calorias. Quer dizer, seria o tanto de caloria que você poderia consumir do dia todo. Então, quer dizer, na hora que entra a atividade física, quanto que vai numa caminhada acelerada? 150 calorias, 130. Só 180, isso? De meia hora. Nossa, que miseria! Você tem que fazer muito exercício. Muito exercício. Eu estou falando um pouco da feijoada, porque a gente sabe como o povo brasileiro gosta de feijoada. E nós aqui de Catanduva somos diferentes, né? Uma delícia. É um prato especial nessa época do ano. Então, por isso que a gente está fazendo essa correlação. Agora, você falou que quando come, qual o tempo que a gente tem que esperar para poder, do ponto de vista de horas? Eu almocei uma feijoada, eu tenho que esperar 3 horas, 4 horas, ou depende de pessoa para pessoa? Isso varia. Depende de pessoa para pessoa, né? Aquela sensação já de estar vazio, às vezes 4 horas, né, Liliana? Às vezes pode até entender melhor que eu,
dessa absorção alimentar, né? Mas a pessoa tem que estar muito bem para poder fazer uma atividade física, porque senão pode ter uma congestão, né? Vai querer fazer uma caminhada ou uma corrida para compensar aquele consumo de energia elevado, ela pode passar mal e não é bom. Agora, Fabrício, mudando um pouco de assunto, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pessoa acordou, uma pessoa de idade, né? Vamos pegar lá uma pessoa que tenha 80 anos. Ela acordou, ela não frequenta academia, não faz. O que ela pode fazer? O que você recomendaria para deixar a musculatura dela mais leve, mais solta? Que ela pudesse fazer sozinha? Esticar o braço, sei lá, agachar um pouco, fazer alguma coisa que ela não corra nenhum risco de ter uma queda, de ter uma fratura, evidentemente. Eu sei que fazer exercício sem orientação é complicado, mas nem todo mundo às vezes tem condições de fazer. Por isso que às vezes existem esses programas nossos aqui que dão dicas importantes, né? Sim, é difícil realmente uma pessoa de idade fazer alguma coisa sem orientação, como você acabou de falar, né? Mas, por exemplo, aumentar a capacidade respiratória. É uma atividade que vai trabalhar o coração, vai trabalhar a musculatura intercostal, né? Então, ela fazer durante o dia várias vezes numa intensidade maior do que o normal. Porque o ser humano hoje, uma maioria, tirando o pessoal que faz atividade física, não respira adequadamente. Então, tá aí uma atividade para fazer. Aumentar o fluxo de ar dentro dos pulmões. Puxar com intensidade pelo nariz. E soltar pela boca. Soltar pela boca. Aqui não dá para ver, mas as costelas minhas e a parte torácica, elas aumentaram e diminuíram. Outra coisa também, ficar na ponta dos pés. A pessoa, ela pode apoiar essa pessoa de idade. Sempre apoia, para não perder o equilíbrio, né? E fazer a musculatura da panturrilha elevar e abaixar através da ponta do pé. Isso é muito bom. É excelente. Excelente. Retorno venoso. Porque o coração da pessoa da terceira idade é um coração mais fraco. Extremidades frias. O coração tem que bater mais forte para o sangue passar por aquelas arteríolas que estão ali em mãos e pés e o coração fica mais cansado. E com a ajuda da musculatura dos pés, da panturrilha, a gente vai ter um retorno venoso melhor. Já que nossa panturrilha é conhecida como nosso segundo coração, né? Ele faz esse retorno acontecer, ajudando, auxiliando o aparelho cardiovascular. Que bom, aí ó. Dicas importantes para vocês que estão em casa, que querem fazer alguma coisa para não perder a elasticidade do nosso corpo, né? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com o corpo mais enrijecido, com a nossa musculatura mais dura. Por isso que é sempre bom fazer os exercícios. E que dicas mais importantes, antes de eu te perguntar aqui para a gente já ir finalizando, o banho tem que ser rápido, né? Os dois isso. O banho quente. Porque às vezes as pessoas ficam naquele banhão quente lá 1 hora embaixo do chuveiro, né? Isso também faz mal, né? Faz mal para a pele e também para a imunidade, né? É importante uma coisa estar alertando, que eu sempre coloco isso para os meus pacientes. Quando você chega no inverno, as pessoas tendem a diminuir também o consumo das frutas, por serem frias, né? E fruta é muito difícil você aquecer, exceto a banana ou a maçã, a pera, que você pode cozinhar. Mas a maioria das frutas, elas são frias, então as pessoas tendem a diminuir. E a fruta é a maior fonte de vitamina C que a gente possa encontrar, né? Então, para melhorar a imunidade, eu aconselharia que todos não deixassem de consumir durante esse processo de inverno, também o ano inteiro, as frutas cítricas. Então, ou seja, chupar uma laranja, um suco de acerola, uma limonada, um kiwi, mesmo um abacaxi. Não precisa ser frutas que não sejam da época, né? Essa é uma outra questão também importante. Sempre consumir frutas da época, porque as frutas da época não vão ter tanto fertilizante, tanto agrotóxico e vão ter todos os nutrientes, né? Então é importante e vão estar mais baratas também na hora de comprar. Claro, porque a oferta é maior. A oferta é maior. Então, de uma certa forma, seria essa uma dica extremamente importante para melhorar essa imunidade. E isso, consequentemente, ela não vai ter nem resfriado, nem gripes. Então, mantém uma qualidade de saúde boa. Exatamente, né? É isso que a gente tem que fazer. Uma banana assada, por exemplo, nesse tempo quentinha, com uma canela em cima, é uma delícia, uma sugestão boa de você, uma sobremesa. O próprio de manhã, no café da manhã, você pode comer, né?
não é, Fabrício? Agora, para finalizar mesmo de vez, qual a relação? Porque tem gente também que, né, a gente está fazendo o programa para todo mundo, para o idoso, para o jovem, para quem está um pouco obeso, que quer emagrecer, e para quem está um pouco obeso, que quer emagrecer. Qual a relação entre o exercício físico e o emagrecimento? O exercício físico nessa época é muito importante, né? Porque você gasta caloria, você se movimenta, você tem toda essa necessidade de estar bem esteticamente e pensando principalmente no aparelhos nossos lá dentro, né? Coração, pulmão, musculatura esquelética, articulação, que é muito atingida, né? Então, a pessoa tem que se alimentar de forma adequada, não perder aquela prática que ela existe no verão, na primavera, né? Tentar o equilíbrio. Tudo em excesso, o banho quente em excesso faz mal. Primeiro faz mal pro bolso, né? Porque gasta uma energia, né? Boa de matar, né? Fora o ressecamento da pele, que tira a oleosidade da pele. Né? Porque nós, educadores e nutricionistas, a gente tem todo um cuidado especial com o corpo, né, doutora? Eu, por exemplo, mantenho a quantidade de líquido diário, mesmo sem vontade de beber uma água, eu vou lá e tomo a minha aguinha, meu suco, a minha fruta para mastigar. Então, acho que a pessoa não pode, nessa época, achar que tem que comer, tem que ficar debaixo dos cobertores. Não. Saia, pratique, né? Coma esses alimentos cítricos que a doutora falou. Isso é muito importante. Mantenha a sua atividade física em alta. Tenta fazer um pouco mais, porque a alimentação a mais ela vai vir. Sim. Aí depois você vai ter uma tristeza ao subir na balança ao final do dia ou dessa estação do ano. Vê que ganhou peso, né? Exato. Mas de qualquer modo, só o exercício não precisa aliar o exercício com também uma redução nas calorias ingeridas diariamente, para quem quer emagrecer, eu estou dizendo, né? E a Liliane disse que o inverno é um período bem adequado para fazer a dieta. Vai contra aquilo que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam que no inverno é mais difícil. Na verdade, é um período do ano, uma estação do ano que é mais adequada para isso mesmo, né? E utilizar também alimentos termogênicos, né? O gengibre, que ajuda a acelerar o metabolismo, a pimenta, né? A canela, são alimentos que você pode introduzir no seu dia a dia, né? Fazer o chá de gengibre ou colocar pimenta nos seus pratos e canela na banana assada ou no leite quente. E vai favorecer esse metabolismo, acelerar esse metabolismo e nisso emagrecer, né? Então, é no inverno que eu acho que é o mais importante, a pessoa estar se preocupando em começar um regime alimentar. Uma dieta bacana. Bem, eu quero agradecer vocês dois, né? Gostei muito, acho que ficaram dicas importantes. Pedi o telefone de contato, se alguém quiser ir no consultório da doutora Liliane. Qual é o telefone, Liliane? O telefone é 3523-8116. O telefone do consultório, quem porventura quiser fazer uma dieta acompanhada, ou mesmo para outras coisas, né? Não é só para emagrecer, né? Nutricionista não é só para isso. É também para fazer uma alimentação balanceada para quem tem interesse de consumir esse tipo de alimentação sob orientação profissional, de uma profissional competente como é a Liliane. E o Fabrício também, Fabrício, qual o telefone lá da academia, se alguém quiser se inscrever lá, né, fazer a sua matrícula e fazer uma atividade física? Isso. O telefone da academia é 3523-6425. É isso aí, é isso aí. Não perca essa oportunidade também de poder manter o seu corpo de uma forma mais orientada, né? E o mais esbelto possível, né? Sempre é bom. A gente sempre tem que lutar para tentar controlar o nosso peso, tentar controlar a nossa alimentação, para a gente poder ter uma boa saúde. E não se esqueça que esse inverno rigoroso requer algumas práticas que foram citadas aqui, né? Banhos breves, não muito longos, alimentações quentes, mas sem muita caloria, sem muita gordura, intervalos menores de uma alimentação para outra, sempre manter uma certa prática de exercício, ficar bem aquecido com seus corpos, né, as extremidades principalmente, dormir bem agasalhado. Eu acho que isso tudo é importante. Então, o que a gente quer é isso. Esse é um dos objetivos aqui do programa Lado a Lado, que é promover esse debate sobre as diversas áreas da saúde humana.
Então nós temos agora o próximo bloco com muita música. Não saia daí, nós voltamos já já com o Carlos Torres e o Ronaldo. É 1 minutinho. Esse tratamento perto de casa é maravilhoso, ficaria muito mais fácil. Primeiro foram 1.512 casas do Nova Catanduva 1, um avanço no desenvolvimento da cidade e na vida das pessoas. Em seguida vieram 2 conjuntos de apartamentos. E agora, a Prefeitura lança mais um bairro moderno com 620 unidades. Vou realizar meu sonho. Essa administração provou que faz. Tantas casas populares assim, antes não tinha. Agora tem. Prefeitura de Catanduva. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. Festa junina, nós estamos recebendo aqui o Carlos Torres, o Ronaldo e o João, né, João? O João que é o sanfoneiro também aqui desse trio. Vocês se apresentam sempre junto, Carlos? Sim, praticamente agora o João anda sempre junto com a gente, fazendo as apresentações por aí, né? Inclusive o dia que a gente se viu eu na verdade, eu os vi na festa junina lá do Colegião. Eu gostei muito, né? E falei, não, vamos convidá-los para ir pro programa. Ele estava junto com a gente lá, então é praticamente fixo, né? A gente não tem uma parceria assim fixa todo mês, até por questões de patrocínio, empresários que a gente não tem ainda, né? Mas sempre que é possível nos shows com banda. Mas nesse período vocês tocam bastante? Toca bastante. Os meses que a gente mais toca no ano é festa junina. Junho e julho. Arrebenta, a agenda fica cheia. Fica lotado. Que bom, isso é muito bom. E vocês só estão se dedicando à música ou vocês têm outras atividades? No momento, além da música, né, eu também trabalho, né, tenho um emprego fixo ainda, não tem como se desprender assim totalmente, né? Só para viver da música às vezes não dá, não né? É difícil. Né, Ronaldo? E eu também tenho uma loja em Pindorama e a gente trabalha lá. Ah, é? Você mora em Pindorama? Não, eu moro aqui em Catanduva. Você mora em Catanduva, tem uma mas lojinha. trabalha em Pindorama. Isso. Agora você trabalha aqui. Trabalho aqui em Catanduva. E o João? Eu só toco, ainda estou estudando, tenho 17 anos ainda. Novinho! Tá na fralda ainda. É que tem barba, tem barba! Ele quer enganar os outros com essa barba aí. Eu acho que sim. É assim, bobo. Quando tem 17, eles viram isso assim, eu tenho 17, mas mês que vem eu vou fazer 18. Que é uma pressa pra daqui a pouco eles vão começar a querer diminuir. Voltar pra trás. Certeza. Mas o que vocês vão tocar aí logo? Uma música bonita. Vamos fazer uma benchonada agora, parceiro? Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Página de Amigo, grande sucesso também, que foi na voz de Chitãozinho Chororó. Simbora.
segura essa aí. Vai especialmente pro mês dos namorados, hein? Isso. Foi ontem, né? Ela ligou terminando tudo entre eu e ela e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. E disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei? Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Essa música, linda, bonita, né? Essa música é linda. Muito bonita. Né? Escuta, eu tô vendo aqui 2 CDs, né? Aqui, queria que você mostrasse. Aqui tem dois, um diferente do outro, viu? Isso, 2 trabalhos já. 2 trabalhos já. Onde vocês gravaram isso? Olha, todas as gravações foram feitas aqui em Catanduva mesmo, né? Juntamente com o Fábio Augusto, que foi produtor. O Fábio produz bastante coisa, né? Várias pessoas estiveram aqui já e citam que ele que produz, né? Exatamente. Ele abrange assim... Ele tem um bom estúdio para gravação? Sim. E ele grava vários estilos, né? Isso que é bacana. Importante, Exato. E vocês chegam a comercializar ou isso é mais um material de publicidade para vocês? A gente mais divulgação. Mais divulgação, a gente usa mais para divulgar. As rádios chegam a tocar? Sim. Ah, é? A gente chega, né, esses dias o pessoal lá do Mato Grosso do Sul, né, tava divulgando o nosso trabalho mais recente. E a gente, até eu não sabia, foi uma surpresa, o parceiro veio falar. Consegui um contato, né? A gente vai tentando, né? Na verdade, através das redes sociais, do YouTube, tentando mostrar um pouquinho mais pro pessoal do nosso trabalho. E às vezes a gente consegue alguns parceiros que, até mesmo sem ganhar nada em troca, divulgam o nosso trabalho e ajuda a manter a música sertaneja. Que é um amigo meu que estava em Minas, uma cidade lá, e ligou a rádio e estava tocando na rádio de Minas a nossa música. Aí falou, nossa, mas parece que eu... Aí falou, é o Carlos Torres e Ronaldo de Catanduva. Foi lá, falou, eu conheço os meninos de Catanduva e tal. Falou, então é a notícia que chega pra gente que nosso trabalho está girando. Tá indo bem, graças a Deus. Mas deixa eu perguntar uma coisa, vocês também fazem, além desse período que você me disse, Ronaldo, que estão com a agenda bem lotada, junho e julho, fora isso, vocês fazem outras apresentações fora de Catanduva, nas cidades, nas regiões, todas? Sim, a gente já tocou rodeios, participa de outros programas de televisão também, inclusive em Brasília. Dentro do Senado, lá da Câmara, tem um programa também voltado para música raiz. Ontem a gente gravou um programa, acho que pro lado de Minas, né, que vai passar. Exatamente. E fora isso a gente faz casamento, nosso show estende bastante. Tem campo para tudo, né? Hoje em dia o sertanejo ganhou muito o mercado. Bons, né? Vocês são bons. Nós estamos aprendendo. Porque nem todo mundo também que chega, né? Chega com qualidade, né? Legal da vocês gente tocam bem afinados, tudo, né? Então, a gente tem um leque legal no repertório, por quê? Porque a gente abrange tanto o sertanejo universitário quanto o raiz. Você entendeu? Então a gente faz bastante coisa. Até uns rock nacional, né? Dá uma arriscada. Dá uma arranhada, né, parceiro? Dá uma arranhada. Vão também envereda por esse caminho também? Opa! Não diga, então toca um pedacinho, vamos ver. Faz um exagerado pra ela. Vamos lá. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada,
Te trago 1000 rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado. Jogar aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Muito bom. Esse seu aí é viola, né? É, a minha é viola caipira. É viola caipira. É, viola caipira. Ela dá um som diferente do violão. Diferente. O violão é mais grave, né? É. E a viola já é mais aguda, tem um som mais agudo. A viola é mais aguda. Mais agudo. Mais agudo, bacana. E o dele é o acordeon. Cada região do Brasil, tem um do nome. mundo, Dá um chamam... nome. Por quê? O outro nome é sanfona? Sanfona, gaita, harmônica, concertina, a gente tem diga, mais nome do que... Disso, não. É igual mandioca, né? Cada região é verdade, de uma forma, né? É verdade, aipim, né? Macaxeira tem. Macaxeira, isso mesmo. É verdade, o menino E ele não tem problema de tocar à noite? Tem mais de 16? Ele conta também com a autorização dos pais. Dos pais. Eu fiz um documento lá no cartório, tudo. Claro. Para não ter nenhum problema. Claro. Eu queria que vocês deixassem assim o telefone para contato, o YouTube, o Facebook, tudo aquilo para o nosso pessoal aí. Vamos começar então deixando os números de telefone para o pessoal. Quem quiser contratar Carlos Torres e Ronaldo, só discar 17 99144 8098. 17 997 74 7730. Também pode acessar o nosso site www.carlostorreseronaldo.com.br e procurar a gente através das redes sociais, Carlos Torres e Ronaldo, no Facebook ou YouTube. É isso aí. É isso. Bem, eu desejo muita sorte para vocês. Vocês vão finalizar depois, tocar uma música completa no final na hora que terminar esse bloco. E quando pudermos, vamos trazê-los outra vez, mais uma vez. Tomara que vocês continuem crescendo, dando bastante, se apresentando em todos os lugares, né? Não só aqui em Catanduva, mas o sonho das pessoas é poder expandir, né? Principalmente quem trabalha como vocês nessa área musical, né? Não importa o que a gente toca, o importante é que a gente faça, né? Não importa o estilo de música, o importante é que o estilo seja bem feito, isso que é importante. Bem, antes de terminar o programa, eu queria aqui fazer uma referência a essa tragédia que aconteceu ontem nos Estados Unidos, né, que é decorrente de um comportamento homofóbico, da intolerância, do ódio. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, não só no Brasil, mas no mundo, onde a tônica, muitas vezes, da relação humana acaba se resultando nessas práticas violentas, né, e que são permeadas e estimuladas por ou seja um ódio racial, ou seja um ódio por de gênero, ou seja um ódio por orientação sexual, ou seja um ódio religioso, enfim, nós temos que lutar contra isso, né, porque não é possível que vidas continuem sendo destruídas por conta dessa violência desmedida. Então fica aqui a solidariedade, não só minha, mas de toda a equipe do programa Lado a Lado, a todos aqueles que sofrem em decorrência dessa violência, em decorrência dessas atitudes insanas por parte daqueles que, infelizmente, acabam tomando uma arma, pegando uma arma na mão, entrando nos lugares e tirando a vida de centenas de pessoas. Só neste ano, esse já é, acho que é o terceiro episódio, né? Se não me engano. Isso, e fora quando acontece em países onde não são tão famosos assim, e que às vezes a gente nem fica sabendo, por conta às vezes desse fanatismo religioso e homofóbico que acaba se acometendo sobre muitas, principalmente jovens, né? São os jovens que acabam se influenciando por esse pensamento e tomam esse tipo de atitude. Bem, nosso programa termina, né? Lembrando sempre vocês que nós temos um canal no YouTube, né? E todos os nossos programas podem ser assistidos por lá. Quando o programa passa na segunda-feira à noite, na terça-feira de manhã, já está no YouTube, apenas você só precisa digitar Lado a Lado com Beth. Aproveito também para agradecer ao Will Flores, que sempre decora aqui o nosso estúdio, e desejar a vocês uma excelente semana com a proteção de Deus. Um forte abraço a todos e mais uma vez, muito obrigada
pela sua audiência. E vamos ficar aqui com o Ronaldo e o Carlos Torres e Ronaldo, que seja, e o João, né? Que vão tocar o que agora para finalizar o programa? Vamos fazer uma música que está recente no nosso CD acústico, chama-se Contra as Tempestades, e é uma música de composição nossa, né? Que bom, Isso. parabéns. É uma reflexão, né? Diante do que você falou, só acrescentando, hoje o mundo tá meio complicado, né, pessoal? Justo. Então a gente fez uma música de reflexão aí que, além disso, é o seguinte, sobre as religiões. Independente de qual religião que a gente siga, o Deus é só um, né? É um só, é verdade, é verdade. Então vamos lá. Vamos lá. Muito obrigada a todos. Deus de infinita bondade, grande Pai da verdade, venho aqui agradecer. Deus tudo vê, tudo pode, sem você somos pobres, impossível viver. Deus és um ser tão divino, frente a ti sou menino que quer tua proteção. Contigo as curvas são retas e a estrada é direta para a salvação. A fé é o combustível que faz o impossível e o imprevisível se tornar verdade. Cantando agradeço a Deus nas alturas, é minha armadura contra as tempestades. Deus és um ser tão divino, frente a ti sou menino que quer tua proteção. Contigo as curvas são retas e a estrada é direta para a salvação. A fé é o combustível que faz o impossível e o imprevisível se tornar verdade. Cantando agradeço a Deus nas alturas, é minha armadura contra as tempestades. Muito bonito.